convido a igreja para abrir a palavra do Senhor. Encontra no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 22. Segundo livro de Reis, capítulo 22, versículo 1 e versículo 2. Diz a palavra do nosso Deus. Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida, e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou, nem para a direita e nem para a esquerda. Capítulo 23, próximo, agora o capítulo 23, versículo 1 até o versículo 3. Então deu ordem o rei, Josias, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até ao maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante ao Senhor, para que o seguirem, guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. Irmãos, toda a Sagradas Escritura, ela sempre rege e aponta na história do povo de Israel ou na história da igreja do Novo Testamento, deve sempre apontar a razão daquele que é o motivo de nossa comunhão, da nossa adoração, do serviço que prestamos ao Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Cristo Jesus é a razão de nós estarmos aqui. Porque se não fosse a obra redentora que Ele aplicou em minha vida e sua vida, não fosse a ação soberana do Espírito Santo de Deus, nos transformar as nossas vidas, tirando das mazelas do pecado e trazendo para essa maravilhosa luz, jamais você sentaria nesse banco e nem eu estaria aqui. Somente a graça, e tão somente a graça de Deus. Nós cantamos um cântico que fala sobre justificado, santificado, glorificado, também serei com o Senhor. Então, diante desta mensagem, nós encontramos grandes desafios de Deus agindo na história, e não é diferente nos nossos dias. Foi nos dias dos profetas que foram e aconteceram. Não, nos nossos dias também pode acontecer isso. Nesse texto que nós lemos, eu quero falar sobre herança, filhos são herança do Senhor. Filhos são herança do Senhor. Agora, para que esses nossos filhos sejam herança do Senhor, que eles cresçam em estatura, cresçam em graça e conhecimento, cai sobre nós a responsabilidade como pais. Nós sabemos, irmãos, que quando nós levamos aos nossos filhos ao batismo, nós prometemos diante do Senhor. Nós prometemos de orar por ele, nós prometemos de ler a Bíblia com ele, nós prometemos de ensinar com ele, nós prometemos de trazer à casa do Senhor, nós prometemos diante do Senhor.
E a igreja é testemunha desta promessa que fazemos diante de Deus. Então a igreja tem essa responsabilidade, e quando fala igreja, você é a igreja. Eu sou a igreja, essa responsabilidade que Deus permite, na sua infinita graça e misericórdia, de dar a você agora, no papel de mãe que está aqui, o privilégio de ser mãe, de ser mãe. Quantas histórias bíblicas de pessoas que sofreram e marcaram, entraram depressiva por não ser mãe. Uma dessas nós conhecemos, a SAF faz isso ano após ano, mês após mês, semana após semana, dia após dia, que é orando pelos filhos. Mães orando, Deus agindo. Irmãos, diante disso, nós temos um texto que nós podemos pensar assim, isso é um caso à parte. Não. A história registra dezenas e centenas de jovens e crianças que, na sua tenridade, se destacaram, se mostraram responsabilidade, dedicação por aquilo que se coloca diante de Deus as suas vidas. Mas isso não foi alcançado por causa da própria vida em si. Houve um tratamento, um trabalho por detrás disso. Nós temos aqui, então, uma história de um garoto de 8 anos. Você pode pensar, eu tenho 8 anos, então veja que você, na sua idade de 8 anos, lá no passado, havia uma criança com 8 anos. Uma criança com 8 anos, conforme o texto que nós lemos. Mas, irmãos, numa estatística feita na pesquisa que tivemos lendo, no ano de 2023, fechou-se o ano com uma estatística de 14 mortes por dia de criança. No Brasil, morreu em 2023, dia a dia, 14 crianças. Crianças com mais diversas situações, de abandono, jogada no lixo, jogada no rio, após nascer, sufocou, pai matando criança, mas a estatística mostra 14 crianças por dia no ano 2023. Nós estamos em 2025. A estatística não tem outra a não ser aumentar. Pela situação que nós vemos hoje no país, a situação que nós percebemos. Ainda outra estatística mostra também, irmãos, que 15% da nossa população, nas partes das mulheres, elas estão vivendo sozinhas. Elas carregam a responsabilidade de trabalhar, de colocar alimento dentro de casa, porque o homem abandonou o seu lar. Deixou a mulher com um filho, com 2 filhos, e foi embora. 15% desta população do Brasil é um número bem elevado de mulheres que sofrem. Alguns anos atrás eu fiz parte de uma creche aqui bem próximo de nós e eu ia uma vez por semana, na parte da manhã, para aconselhamento com as mulheres que tinham suas crianças nessa creche. Dava uma devocional para os professores e funcionários ali da creche. Depois eu ficava das 9 até as 11h30, esperando, vinha uma, outras vezes até muitas mulheres para conversar comigo sobre o drama da sua vida e do seu sofrimento. E a resposta que eu dava a estas mães era buscar o Senhor. A solução está no Senhor. A solução não está no homem, não está na instituição, nem podemos ter isto ou aquilo, mas a situação é quebrantar-se diante de Deus e buscar a direção do Senhor. Irmãos, nosso governo federal, estadual e municipal, se nós tivermos o cuidado de querer fazer uma pesquisa, se desejar fazer, é só entrar aí no Google, você vai ver que as nossas escolas, seja infantil, seja do ensino médio,
seja na faculdade, estão em decadência. As nossas universidades federais estão em plena destruição. Vandalismo, a formação dos nossos médicos, advogados e tantas outras profissões, nós corremos o risco de ter grande colapso no tempo não tão distante. Porque, irmãos, o que se ensina, o que se propaga, o que se coloca é, de fato, uma sociedade sem limite, sem limite. Uma sociedade que você possa fazer o que bem entender. Nada tem limite. Tudo que vier, faça. O que dá no seu coração, na sua mente, faça. Porque é isso, ninguém pode proibir. E a gente então vê o vandalismo que nós estamos tendo, a decadência, a imoralidade, a idolatria e tantas coisas acontecendo. Irmãos, este jovem não, mas esta criança que lemos aqui, ela teve um avô por nome de Manassés. E este avô, Manassés, na sua vida, ele fez algo interessante. Ele fez tudo que era pior que podia imaginar. No capítulo 21, no verso 17, diz assim: quanto aos mais atos de Manassés, e a tudo quanto fez, e ao seu pecado que cometeu, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Isto é, Manassés fez aquilo que não agradava a Deus, fez tudo que era de ruim, de perverso. Diz o capítulo 21, agora no verso 2. Fez Manassés o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões diante dos filhos de Israel. Então, o avô de Josias era um homem perverso, um homem pecaminoso, uma liderança que levou o palácio todo a fazer aquilo que não agrada a Deus. Levou a nação, o povo de Deus, o povo de Judá, a cometer pecados absurdos. Mas não bastasse isto. Essa criança de 8 anos nasceu de um lar de uma mulher por nome Gedida, nome que não se destaca. A gente não vê falar de Raquel, de Maria, de Ruth, mas uma mãe aqui, nome de Gedida. Esta mãe casa, nesse casamento com Amon, filho de Manassés, que assume o reinado do seu pai, quando morre Manassés. E Amon, então, assumir o trono, filho de Manassés, o que ele vai fazer de bom e de melhor? Diz o capítulo 21, verso 19. Tinha Amon 22 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 2 anos apenas o seu reinado. Foi apenas 2 anos o seu reinado em Jerusalém. Sua mãe chamava Mesulmete, e era filha de Azaru de Jobtá. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés e o seu pai. Veja, irmãos, que este homem, Amon, filho de Manassés, pai de Josias, fez também o que não prestava. Fez o que não era correto diante do Senhor. E se o pai fez coisas piores, o filho ainda mais. Mas o seu reinado foi curto, 2 anos. Gedida fica viúva, então agora tem a responsabilidade de mostrar que esta mulher, que dentro de um lar pecaminoso, lar adúltero, de um lar profano, esta mulher se destacou com a sua fidelidade de cuidar, de ensinar, de orientar o seu filho. E agora, sob a direção dos anciãos de Judá, aquele garoto cresce, se torna um jovem, e na sua juventude ele vai fazer aquilo
que realmente agrada o Senhor. Diz o texto que no verso 22, fez ele o que era reto perante o Senhor. Então, muitas vezes nós temos esta colocação que nós devemos não levar literalmente. Porque o filho daquela família perversa não será um filho diferente. Não, nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Deus pode mudar, transformar um coração do homem mais perigoso, mais violento que você possa imaginar, de um coração de carne, para servir e adorar ao Senhor. Josias cresce, então agora no trono, diante dos anciãos de Judá, ele então procura fazer aquilo que agrada a Deus. E ele então chama os sacerdotes para uma reunião, e nessa reunião chega ao seu conhecimento de que fora encontrado, jogado, escondido, lá nos cantos, os pergaminhos da palavra de Deus. E quando achar o livro da lei, ele convoca o povo, ele chama o povo para uma aliança com o Senhor. E essa aliança se faz no capítulo 23, quando ele convoca agora, não só ele, mas a corte, mas os sacerdotes, os profetas e todos de Israel, desde o menor ao maior, para ouvir atentamente a palavra de Deus. Josias faz essa convocação, chama esse povo para esse ato de obediência, de quebrantamento, de arrependimento à palavra de Deus. Uma das profetisa, Uda, dá uma palavra àquele que enviou como mensageiro para Josias, dizendo: Josias, esse povo, mesmo mostrando o seu quebrantamento, as suas mudanças, mas eu vou visitar Judá, e Judá caminhará também para a Babilônia. Judá será também escravizada, mas não será no seu reinado, porque você, ao tomar conhecimento, ainda jovem da palavra de Deus, se quebrantou de profundo coração e levou o povo para fazer isso. Então, o seu reinado será um reinado de paz, mas o sucessor será um reinado de grande dificuldade, de grande lutas. Mas o que eu quero deixar nesta noite, irmãos, é como é que nós estamos cuidando dos nossos filhos. Mãe, pai, tio, tia, avô, avó, como é que nós estamos cuidando? Sei que todos nós temos que trabalhar, as irmãs têm que buscar o recurso financeiro e às vezes ajuda no orçamento familiar. Mas quando você tem esse tempo, que talvez não seja tão grande, mas esse tempo, como é que você tem investido na vida dos seus filhos? Qual é a preocupação de você gastar tempo com eles para aprender da palavra de Deus? Esta criança de 8 anos não foi aprendendo ali depois da morte do seu pai. Com certeza, Gedida cuidava dessa criança, ensinava essa criança, falava do grande poder de Deus, das maravilhas de Deus, do atos milagrosos de Deus. Essa criança foi crescendo, recebendo a instrução única e exclusiva de sua mãe, pois seu avô e o seu pai eram homens profanos, homens adúlteros, homens sem o temor de Deus. Sua infância foi agitada pela política perversa, mas, no entanto, ele não deixou de ouvir a voz do Senhor através de sua mãe. Irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos todo cuidado se desejamos ver os nossos filhos continuando a história desta família da fé.
se nós desejamos ver os nossos filhos fazendo parte futuramente da liderança desta igreja. Se nós desejamos ver os nossos filhos e filhas na educação cristã na vida da nossa igreja, é necessário que os nossos cordeirinhos, as nossas crianças, sejam cuidadas de forma intensa por você, pai, por você, mãe, se assim deseja ver os seus filhos no temor do Senhor. É uma história no Novo Testamento que nós conhecemos, de um lar dividido, um lar mais complicado, talvez não tanto quanto a vida de Josias, mas de Timóteo. Quando o apóstolo Paulo, na sua segunda carta ao Timóteo, no capítulo 1, versículo 4 e 5, ele faz uma declaração ali desse jovem, mas que como criança cresceu num lar dividido. Seu pai não tinha temor a Deus, era somente a sua avó e a sua mãe. Sua avó, viúva, veio morar com a sua filha. Agora, Loide e Eunice estão ali cuidando daquele filho, daquele neto, por Timóteo, nas Sagradas Escrituras, investindo. E esse menino cresce e transforma-se num grande, jovem, brilhante, atuante na vida da igreja. E quando você olha para a leitura de Atos 16, nos primeiros versículos, Paulo visita aquelas regiões e lá dentro da igreja ele vê esse jovem, ele descobre esse jovem destacando-se para a obra daquela igreja e fala assim, não, ele não pode ficar aqui, ele precisa andar comigo, porque eu quero que ele seja também um discípulo de Jesus, pregando o evangelho além das fronteiras daquela região. Timóteo destacou com a sua vida, fez na sua infância, na sua mocidade, o que era reto ao Senhor. Então, irmãos, nós temos essa história e nós precisamos colocar aqui 3 coisas para nós, como pai, como mãe, na experiência de Josias, na experiência de Timóteo. Primeira coisa, fazer o que é reto perante o Senhor. Ou seja, Gedida, mãe piedosa, sábia, aprendeu a ensinar e a levar o seu filho a conhecer o amor de Deus. É isso que nós precisamos fazer com os nossos filhos, para que eles aprendam e que um dia o agir do Espírito Santo de Deus toque em seus corações e venham fazer a sua pública profissão de fé. Segunda coisa, que quando nós ensinamos os nossos filhos, ele anda no caminho do Senhor, apesar das circunstâncias serem adversas. Quando há um ensino profundo, quando há uma vida de oração, de intensidade pelos pais ou pelas pessoas que têm temor de Deus, não perca a esperança. Mesmo na diversidade da estrutura que muitas vezes falida o seu lar, mas você pode esperar o agir de Deus, porque Deus pode mudar e muda a história de todos aqueles que dedicam ao Senhor. Terceira coisa que Gedida ensinou ao seu filho e nós devemos ensinar os nossos filhos é que nós não devemos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas olhar para aquele que é o autor da nossa salvação, Jesus Cristo. Irmãos, tem muitas coisas, há uma frase que hoje não se fala mais, né? Essa frase é que pode e não pode, né? Isso pode, isso não pode. Nós precisamos ter um cuidado, né? E agora, esses dias conversando e até em casa nós falamos sobre o celular que nós estamos dando para os nossos filhos. Às vezes, com 3, 4 anos já tem um celular na mão. E para que você fique tranquila, para que você fique bem à vontade, você entrega o celular para o seu filho. Vai ver o joguinho que ensina o que não presta.
E hoje o que nós temos de desenho infantil ensinando para destruir a família, a estrutura do lar. Mas eu quero paz, então fica lá com o celular. E aí os filhos crescem, recebendo uma bagagem de lixo, de sujeira, de coisas que não edifica, que não constrói. E quando chega na adolescência, então ele confronta o pai e a mãe. Porque agora ele está armazenado de experiências malignas, diabólicas, para confrontar o pai e a mãe e fazer aquilo que bem entender. E aí nós não podemos mais dizer, isso não pode. Porque um dia nós dissemos várias vezes, pode. Não sei se você já viu pelo Instagram, mas uma reportagem aqui em São Paulo, duas experiências interessantes da falta do cuidado que nós muitas vezes temos com os nossos filhos, né? E a gente às vezes quer ficar tranquilo, vai para o parque, né? Já viu isso aí, né? Então você vai lá para o parque e aí você senta lá no banco do parque, fica lá no celular e deixa a criança brincar lá no parquinho. De vez em quando você dá uma olhadinha, mas de vez em quando é 10 minutos, porque você está ali preso nas mensagens da coisa. E aí uma reportagem fez uma situação e encostou um carro, foi no parquinho, ofereceu, né, para uma criança, e aí de 4, 5 anos, que estava no parquinho, um chocolate. Ela aceitou o chocolate, mas você tem que buscar aqui comigo. E a mãe está lá no celular, né? Vai lá para o carro e entra lá dentro do carro, fecha a porta, a criança recebe chocolate. Bom, tem uma pessoa cuidando lá, e aí vem um jornalista para entrevistar, né? Olha, e o que você acha das crianças no parque, papapi e tal, aquela coisa toda? Daqui a mãe acorda e olha, cadê meu filho, cadê minha filha, cadê minha filha? E aí entra no desespero. Porque diz que estava cuidando do filho ou da filha. Irmãos, e assim nós estamos vendo a reportagem que dezenas de famílias perderam a alegria de perder os seus filhos por causa de um celular. Porque não se cuidou de estar atentamente na educação. E às vezes acontece isso, não é com o celular, é com a palavra de Deus. Nós deixamos a Sagrada Escritura de lado e nós colocamos outras coisas do que a palavra do Senhor. Irmãos, quero concluir. A história de Josias é uma história que se repete ao longo da história e também nos nossos dias. Nós temos hoje crianças que marcaram profundamente a sua história e se tornaram grandes vultos na vida da igreja. Nós temos pessoas também como Timóteo, cresceu na igreja e tornou-se valorosos, pastores, líderes na obra do Senhor, mas que tiveram uma estrutura, uma orientação, mesmo num lar dividido. Mas eu quero terminar com 3 frases aqui. Como estão os nossos filhos hoje? Eles são do Senhor ou eles são do mundo? Essa é uma pergunta. Eles são do Senhor ou eles são do mundo? Depende do que você está dando durante a semana. Do que você está incentivando. Do que você está colocando na bandeja para ele desfrutar. São as coisas relacionadas ao reino de Deus ou as coisas desse presente século? Aqueles jovens amigos de Daniel e Daniel, seus amigos, eram jovens quando foram para a Babilônia. Mas eles não se contaminaram com as iguarias do rei. Eles eram jovens. Eles tiveram princípio, formação e se destacaram na Babilônia pelo seu testemunho. Eles falam de Deus, nossos filhos, ou eles falam das coisas do mundo? O que eles cantam durante a semana? O que eles falam durante a semana? Quais são as palavras que eles proferem, dizem dentro de casa? São palavras edificadoras? São palavras que dão alegria? Ou nós ouvimos e ficamos calados? Deixa assim, ele vai aprender, isso aí não serve, deixa isso para lá. Qual é a nossa atenção? Como vida de oração, leitura da palavra de Deus, ou se nós estamos dizendo, vá para a internet, vá para o WhatsApp e fique longe de mim. Irmãos, mês da criança,
mês que nós temos nossos filhos, você precisa lembrar de cada um deles. Seja ele criança de 8 anos, menos do que isso, ou até nossos filhos casados. Lembre dele. Se eles estão longe, dobre o joelho. Faça ferida se for necessário no seu joelho. Clame ao Senhor para que o Senhor tenha misericórdia. Para que eles voltem à casa do Pai Celestial. Que sejam filhos realmente que receberam na infância e que agora incomodam o seu coração pela ação soberana do Espírito Santo de Deus, para que possam ter tempos de refrigério, de alegria. Vá, chame uma, duas ou mais irmãs, irmãos, reúne a sua casa no grande clamor pelos nossos filhos, que estão distantes da casa do Senhor. Gaste tempo agora. Peça misericórdia a Deus, para que nós não percamos nossos filhos para esse mundo perverso e, por fim, o inferno. Mas que a graça de Deus e o agir soberano do Espírito Santo de Deus o alcance para fazer parte da igreja do Senhor. Onde estão os nossos filhos? Depende de como nós investimos. Estamos investindo para o reino de Deus ou investindo para o mundo. Termino com uma frase. Não tenho tempo. Amanhã pode ter certeza que derramaremos lágrimas, porque nós não tivemos tempo para ensinar nossos filhos no caminho do Senhor. Lembremos das palavras pedagógicas do rei Saul. Provérbios 22, 6. Ensina. Ensinar é a pedagogia. Você andar com ele. Não apenas apontando o caminho, mas andando com ele no caminho, para que ele compreenda a verdade revelada na Sagrada Escritura. Então nós podemos dizer, nossos filhos são herança do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Convido a igreja a colocar-se de pé, nós vamos